Olá você, tudo bem? Bom, gente, nós vamos, a partir de agora, trazer um assunto tão importante para você, internauta, que vai despertar a curiosidade, principalmente para essa geração que não conhecem a história da radiodifusão aqui no estado de Pernambuco. Olha, gente, como eu prometi aqui, a gente está trazendo aqui uma série de informações importantes sobre a radiodifusão pernambucana. E não poderia deixar de receber esse cara que tem uma experiência tão grande na área do rádio aqui no estado de Pernambuco. Ele que foi operador de áudio, coordenador de programação e gerente de programação, gente. Então, aos nossos amigos estudantes de radiodifusão, estudante aí de jornalismo, fiquem bem atentos ao que esse cidadão Ivaldo José vai trazer para você de informações. Ivaldo, é um prazer recebê-lo aqui, querido, né? Bom dia, E bom dia, pode boa ficar à tarde, boa vontade, noite, né? isso, pode ficar à vontade para você falar aí como foi a carreira e a trajetória no rádio aqui em Pernambuco. Foi uma coisa assim, o rádio, eu acredito que na época sua também, quando a gente chegou, não tinha muitas fronteiras assim para entrar. Eu fui um ouvinte sorteado na Rádio Recife em 1982, mas já escutava rádio desde os anos 70 por aí, quando vi falar em FM. Minha passagem maior é pelo FM. Eu só tive a sorte de trabalhar em uma emissora de rádio AM, que foi a Rádio Olinda. É, e mas sempre admirei demais, sempre fui de ouvir muito todas as outras rádios, Rádio Jornal, Rádio Clube, Capibaribe, Continental. Era uma concorrência grande. A Rádio Tamandaré, Maxi Música, ainda quando era o período da Maxi Música, era uma coisa louca. E tudo eu criei uma curiosidade como ouvinte. Eu era só um simples ouvinte em casa. Quando o FM de repente chegou e todo mundo naquela época, né, falava muito assim, tipo, o FM, tu tem FM em casa? Tu tem FM e tal? Era feito, você tem TV por assinatura, você tem Netflix, né? Então isso aí na época, era a juventude, era a minha adolescência. Eu vivia estudando ainda na época de colégio, no colégio. Eu tinha uma meta fazer parte de trabalhar em eletricidade. Meu sonho era trabalhar em grandes usinas hidrelétricas, parte da CELP. Eu, quando vi um carro da CELP, eu enlouquecia. Mas quando estava em casa no meu lazer, era ouvindo rádio. E aí foi quando o FM, meu irmão conseguiu um toca-fita, um auto-rádio, né? De carro ainda. Ele na época comprou com um eliminador que plugava na tomada para ligar em casa, e ligou nas caixas Fran, ainda umas caixas famosas da época de 80. E isso, quando eu vi aquela qualidade do FM Transamérica, que era a única, mas na época que eu tive rádio em casa, eu já peguei rádio no ar, rádio Transamérica, Manchete, Caetés. Eram as emissoras que estavam no ar, chamando a atenção. E aquilo ali me despertou um grande interesse, poxa, e aquela alegria do rádio, né? A Rádio Manchete era uma rádio toda ao vivo, 24 horas, não era, né? 20 horas, né? De 6 da manhã às 2 da manhã. E a Caetés era a grande concorrente dela. A Transamérica era uma rádio que tinha programação externa. A Rádio Caetés tinha uma programação meia gravada, pré-gravada, com Vasconcelos Lima, mas no comando era o Roberto Nogueira, grande Roberto Nogueira, que hoje está em outro plano.
E um grande professor para mim também, assim. Mas foi na Rádio Recife, quando ela deu o primeiro sinal de vida, que eu mudando de rádio, aquele ouvinte que toca uma música chata e ou vai para o comercial ou vai para outra rádio. Aí eu saía da Manchete e ia para Caetés, porque elas tinham uma identidade jovem que me puxava mais. A Transamérica era aquele estilo mais classe A. Eu gostava, mas eu era... A juventude puxava mais essas duas. Então, nesse vai e vem, eu passo no caminho, tem um sinal mudo, que eu disse, o que é isso aqui? Tem um sinal em silêncio aqui. E depois essa rádio começou a tocar frevo. Só frevo, e começaram a anunciar. Esta é a 97.5 Rádio Recife FM em caráter experimental. E aí foi onde chegou o Carnaval de 1981, quando ela estava em caráter experimental. Foi todo o destaque e a gente fez o carnaval em casa praticamente com ela na maior altura, porque ela só tocava música em caráter experimental e era frevo. Depois ela entrou com a programação de músicas, mostrando que estava chegando para ser uma emissora concorrente também. E depois o tempo foi se passando, quando de repente ela chamou a atenção novamente em 1982, quando ela emplacou uma programação ao vivo, que ela tinha uma programação gravada. Então na época o destaque era Manchete, Caetés, depois entrou a Universitária também, que foi fazendo o papel dela muito clássica. E aí eu fui vivendo tudo isso, respirando tudo isso. E foi numa dessa entrada da Rádio Recife, ela foi popularizando, entre aspas, em mandar abraço para as pessoas. E eu lembro que era tipo 3 ouvintes por bloco que ela chegava e falava assim, você ouviu tal música, tal música, tal música, Paul McCartney, Simone, não sei quem, e um abraço para fulano, fulano, fulano. E aquilo ali rapaz, já pensou, meu nome no rádio, eu ouvi meu nome no rádio, eu vou participar. Para participar tinha que responder uma pergunta. E essa pergunta eu lembro como hoje, que era a seguinte: o que é que chega na porta de casa e não entra? Eu gostava de fazer palavra cruzada e olhar os gibis que tinha em casa de o que é. E encontrei, por um acaso, já tinha passado por isso, de saber que o que chega na porta de casa e não entra é a calçada. E eu fui mais na intenção de ouvir meu nome na rádio. Pedi uma música, dar um alô e ver se tocava mesmo, mas eu queria ver se saía meu nome. Aí eu fui, enfrentei uma fila de orelhão enorme, as velhas fichas de telefone, e dali foi quando eu chego em casa, estou ouvindo a rádio e meu nome não sai, eu vou ficando triste, acabrunhado. Aí eu pensei assim, meu Deus, tá bom, deixa pra lá. Mas vou aguardar o final do horário que vai sortear discos, vou aguardar, né? Aí no final, de repente, eu fui sorteado. Quer dizer, o sorteio pela participação naquele velho orelhão, né? Isso. Comprava as fichas lá na antiga Telp, né, Rivaldo? Isso. Colocava no orelhão. Era. Bom, para os nossos internautas, Rivaldo, nós estamos aqui no Estúdio 2 da Rádio Maranata FM. Ali de fundo está uma obra do nosso artista plástico, né? Que é o nosso querido comunicador também, Silva Lopes. Está uma obra de arte dele aqui, ele que é artista plástico. E, Rivaldo, eu quero, assim, agradecer a sua participação aqui, querido, mas para os nossos estudantes de rádio, de jornalismo, que não conhecem a história da Rádio Fusão em Pernambuco, o rádio pernambucano passou por várias trajetórias. Nós tivemos aí grandes nomes na Rádio Fusão aqui em Recife, né? Vou lembrar aqui do saudoso Lelino Mancella, né? De várias personalidades que passaram pela Rádio Fusão, o saudoso Luciano Cavalcante, que foi
Antena 1, Manchete, não é? Tem também a Rádio Cidade, que foi uma rádio que emplacou aqui em Pernambuco, a Transamérica, como você mesmo falou. Qual a sua dica assim para essa geração, Ivaldo, que está iniciando aí na área de radiodifusão aqui em Recife? Ame rádio. Ame rádio. E outra, tenha cuidado ao se apaixonar pelo rádio. Porque quando você se apaixona de verdade pelo rádio, você não sai mais não, meu. Eu já tentei sair várias vezes e não consegui. Foi aí quando eu fui pegar um disco na Rádio Recife e depois entrei por aí, por força de vários amigos, eu fui caminhando sem nenhuma pretensão, mas fui me apaixonando pelo rádio. E fui conhecendo a magia que é o rádio. E o amor dos profissionais pelo rádio. Então isso foi me chamando a atenção. O que é isso? Que loucura é essa? Quanta gente apaixonada. Assim, ninguém falava que existia uma paixão pelo rádio, mas todo mundo se entregava. E aquilo ali foi quando eu fui me envolvendo e já estava participando dessa minha trajetória, que hoje eu estou aqui na Maranata, feliz da vida ainda de estar aqui, prestando esse serviço e ajudando vocês. Quem entrar no rádio, conheça o rádio. Não entre pensando que é só uma coisa que eu vou trabalhar, não. Entre para amar. Já dizia, né, Ivaldo, o cineasta americano Woody Allen, né, que o rádio ele tem essa função, né, de além de entreter e levar informação, mas de prender as pessoas, porque o rádio você pode trabalhar ouvindo rádio, você pode dirigir ouvindo rádio. Já a TV, você tem que parar. Então, o veículo rádio, né, quando chegou a internet no Brasil, dizia que o rádio ia desaparecer. Pelo contrário, né, o rádio ele inovou, né, Ivaldo? O rádio trouxe inovações. O rádio, hoje, na sua opinião, Ivaldo, está com essa mesma identidade ou ela mudou? Ele é assim. O rádio depois da internet, tem o rádio antes da internet e o rádio depois da internet. O rádio depois da internet, ele ficou mais uniforme. Mas uma coisa é certa, muitos dizem que o rádio vai acabar, vai ser uma coisa assim do passado. Jamais, porque a internet também abraçou o rádio. A internet não deixa de ser um rádio. E está lá, todas as emissoras do rádio que você puder e quiser imaginar de ouvir, estão todas ali. Então nunca vai acabar, sempre vai ter. E vai surgir mais ainda. Eu acredito que quem gosta de rádio e quem souber desfrutar até de resgatar esse amor, vai fazer muita coisa ainda pelo rádio. Aí é onde fica. O rádio, o que é que ele representa hoje? Assim, como você perguntou, a identidade dele é como se vê o rádio hoje. O rádio ele é ainda o maior prestador de serviço. Eu me recordo disso aí que como é que pode uma emissora de rádio estar ali e um sinal sair de tal canto? Aí depois eu fui procurando saber e foi assim. Aí eu recordo também quando eu cheguei na Rádio Jornal, como você estava falando, né? Aí eu cheguei na Rádio Jornal, fui conhecer a Rádio Jornal e perguntei onde é o transmissor da Rádio Jornal? E disseram, o transmissor da Rádio Jornal fica em Santana. E aí eu pensava que isso era só particularmente para o AM. E depois me disseram que o FM também fazia link, né? Que é o estúdio ser um canto e o transmissor sem outro. Bacana, Ivaldo. Ouvir um pouco dessa experiência, né? Porque essa geração pouco conhece a história da radiodifusão aqui em Pernambuco. Para você, internauta, que tem dúvidas sobre a radiodifusão, é o que o nosso companheiro Ivaldo falou há poucos instantes para você. Se você ama o rádio, vá pesquisar a história do rádio, né? Desde 1918, 1922, quando foi implantada a Rádio Jornal do Comércio aqui em Pernambuco, por Fernando Pessoa de Queiroz, com grandes auditórios. Tinha a radiodifusão com auditórios da Rádio Jornal, tanto em Caruaru, Pesqueira, Garanhuns e Limoeiro, com a mesma estrutura que tinha aqui na Rua do Lima,
em Santo Amaro, com bailes de orquestra, apresentações com grandes apresentadores como Fernando Castelão, Paulo Marques, J. Ferreira e outros ícones, Jorge Chau, que passou por ali. Então, eu recordo muito bem a história da Rádio Fusão aqui em Pernambuco. Eu quero agradecer a Ivaldo pela paciência de trazer essa informação tão importante para você que é internauta, para você que é estudante de comunicação e que ama o rádio. O importante, né, Ivaldo, de quem ama o rádio é pesquisar a história do rádio, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Até porque quando a gente gosta do que a gente faz, né? A gente se diverte, né? Então não está trabalhando só, você está se divertindo também, né?